Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos cumprimentar a todos aqui com esta paz, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando de mais uma vez nós estarmos aqui diante dele. E hoje nesse culto de ensino, esse culto de ensino nós iremos aprender alguma coisa a mais aqui da palavra do Senhor. E eu queria orar agora, dando início, e logo após estaremos ouvindo um louvor. Bom, Senhor nosso Deus, quero te agradecer por essa oportunidade, te exaltar por tudo quanto tu tem realizado no meio do teu povo. Te agradecer por essa oportunidade onde nós iremos estudar a tua palavra. Te pedir a tua bênção sobre todos aqueles que irão participar. Eu te peço tudo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Graça deste ao meu
Aleluia. Graças a Deus, irmãos, eu convido vocês para nós abrirmos aqui a palavra do Senhor, no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, capítulo de número 17, versículo 1, que diz o seguinte: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está um texto, irmãos, que nós encontramos aí no capítulo 17 do livro de Êxodo, um texto muito conhecido de todos nós, muito conhecido da igreja. Vai nos relatar aqui alguma coisa a respeito da época em que o povo saiu do Egito. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar hoje um pouquinho sobre nesta palavra doutrinária é sobre este tema: o Egito faz parte do passado. É isso que eu quero trazer aqui para nós. Um ensino muito prático, mas um ensino que vai nos trazer grandes lições. O tema é este: o Egito faz parte do passado. A introdução que eu escrevi aqui diz o seguinte: todo cristão verdadeiro não traz em sua vida os padrões e normas vividas e praticadas no Egito. Ou seja, tudo que pertencia ao Egito, ao mundo lá fora, faz parte do nosso passado. Nós não temos mais nada, irmãos, com aquilo que praticávamos antes. Então esta lição hoje, com esse tema que o Egito faz parte do passado, ele vai nos abrir uma mente, ela vai nos abrir a nossa mente em relação a muitas coisas que às vezes surgem, que às vezes aparecem no nosso meio e que a gente não para analisar se aquilo, certo, faz parte do Egito ou faz parte da nossa vida transformada. E isso nós precisamos aprender, certo, para que a gente continue servindo a Deus assim como é para servir. Então todo cristão verdadeiro, ele não traz mais em sua vida os padrões, irmãos, lá do Egito, as normas de lá. O cristão agora, ele é totalmente diferente, certo? Totalmente diferente. Ele agora tem uma vida separada, ele agora serve a um Deus diferente, serve a um Deus zeloso, a um Deus que cobra santidade, a um Deus que quer ver mudança na vida daquele que aceitou seu Filho como Salvador. Então as práticas lá do mundo lá fora, nós já deixamos tudo para trás. Agora nós estamos com uma nova vida. Eis que agora tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Tudo agora deve ser novo na nossa vida. Amém? Primeiro, olha, irmãos, nós temos que compreender o seguinte: nós mudamos. É a primeira coisa. Mudamos. É preciso entender isso. Uma das primeiras coisas que nós temos que aprender aqui dentro desse texto é que nós mudamos. E nós precisamos aprender isso, certo? No texto que nós lemos, nós vemos aí, irmãos, o povo já tinha visto muitos milagres, além de Deus ter os tirado do Egito, certo? E ter colocado ali no deserto, Deus não tinha deixado faltar nada. Na hora que eles sentem sede, que não tem água, eles partem para cima de Moisés com acusações e com perguntando onde é que está o Deus de Moisés, e dizendo para Moisés: Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. E você vê que ali era o povo escolhido por Deus, ou seja, muitos deles saíram de lá, mas vinham trazendo todas as tradições, trazendo todas as normas, trazendo nas suas vidas o rancor, a ira, certo? As indagações, os questionamentos. Eles tinham ali, irmãos, certeza
de que Deus era o Deus de Israel, pela forma que Deus os tirou ali do Egito. É tão interessante, irmãos, que nós convivemos hoje em um mundo, em uma igreja, que de vez em quando aparece esse tipo de pessoas. De vez em quando a gente pode estar achando que a gente é o crente desejado por Deus, que já mudamos, e muitas das vezes, na primeira oportunidade que a gente tem, irmãos, a gente começa com essas indagações, com esses questionamentos. A gente começa a deixar fluir a natureza velha. A primeira coisa que nós entendemos aqui no texto é que nós mudamos. Ou seja, Jesus veio para mudar a todo aquele que estava no Egito. Então, se nós já passamos por este processo, ou ainda estamos passando, nós temos que analisar que dentro desta mudança aqui, Deus está dizendo para nós o seguinte: eu quero simplesmente uma vida santa. É vida irrepreensível na minha casa, vida irrepreensível, certo, lá fora, vida irrepreensível na minha presença. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Egito, certo, não está mais em nós. Nós passamos pelo processo da mudança. Porque quem não enfrenta esse processo da mudança, irmão, precisa nascer de novo. Precisa entrar, certo, onde Jesus nos ordenou, pela parte da santificação, da humilhação, certo, da mudança radical exterior e interior. Porque não adianta estar se fazendo parte de uma igreja quando a mudança não aconteceu, quando eu ainda sou o mesmo, o eu é o mesmo, a vontade é a mesma, tudo é a mesma coisa de antes. Então nós vamos aprender aqui que aquele povo, muitos deles não tinham mudado ainda. E segundo o que nós estamos ensinando aqui, o primeiro processo é essa: nós mudamos. E temos que guardar isso no nosso coração. A segunda coisa que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: que agora, já que nós não fazemos parte do Egito, a segunda coisa, nós pensamos diferente. O Egito agora não nos pertence. O nosso pensamento agora é novo. Nós temos que pensar agora só nas coisas de Deus, certo? Nós temos que pensar agora só em coisas boas, pensar agora só em fazer o bem àquele que nos quer fazer o mal. Nós temos só que pensar, irmão, no reino de Deus. Temos que ter a nossa mente santificada como a mente de Cristo, conforme Paulo falou. Ou seja, tudo agora que nós vamos pensar é novo. Eu não consigo entender como é que existem pessoas, irmãos, ainda nos nossos dias, que vivem a vida inteira dentro da igreja e os seus pensamentos são os mesmos. Nada mudou. Só pensa negativo, só pensa o contrário, certo? Só pensa coisas ruins. Deus está nos chamando a atenção através desta doutrina de hoje, certo? É que nós agora temos que pensar diferentes. Pensar que vai dar certo, pensar que nós vamos passar por este processo, pensar que logo nós estaremos reunidos na igreja, pensar que este vírus vai embora, certo? Pensar e acreditar no Deus ao qual nos tirou do Egito. Este é um processo, é um processo da nossa vida cristã, mas nós temos que procurar entrar por ele o mais rápido possível, que os nossos pensamentos sejam construídos ou na nossa vida, certo, pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para que as mudanças vão acontecendo, porque infelizmente tem pessoas que passam anos e mais anos dentro da igreja e não muda nada. A vontade tem que ser a dele, a vontade tem que ser a dela, tem que ser do jeito dele, tem que ser do jeito dela, e não funciona assim, certo? Não funciona assim. Ou nós pensamos diferente, segundo as coisas de Deus, certo? E tiremos os pensamentos do Egito da nossa mente, ou então a coisa está errada. Está entendendo? O povo murmurou, porque o povo não tinha pensamento diferente agora em relação a Deus. O povo não tinha passado pelo processo de mudança. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, certo? É que nós agora agimos diferente. Todos nós. Agora, a partir desse momento, com Cristo na nossa vida, certo? Agora nós temos que agir diferente em tudo aquilo que a gente vai fazer. Tem que pensar antes de agir, certo? E agir agora dentro da determinação de Deus. Quantas coisas dão errado, irmão, na vida de muitos crentes, porque eles não mudaram ainda, não estão agindo diferente. É a mesma coisa. O Egito veio com eles.
O Egito veio com elas. E essas pessoas, irmãos, que o Egito lhes acompanham, estas pessoas dificilmente vão passar por esse processo aqui de mudar para Deus. Dificilmente, porque qualquer coisinha lembra do Egito e quer voltar. Eram assim, foi assim com aquele povo. Eles chegaram a dizer que era melhor lá, porque lá eles tinham que comer, certo? Lá tinha as cebolas do Egito para comer, certo? Tinha as sopas que eram feitas lá, praticamente só de água para eles tomarem. Mas eles relembraram a Moisés que era melhor ficar lá. Sabe o que é isso, irmão? Agir, era o agir dentro deles que ainda não tinha passado pela mudança. Eles ainda tinham o Egito dentro do seu interior. E isso maltratou muito aquele povo ali do Egito. Foi difícil para Deus converter aquele número que entrou em Canaã. Porque o restante, todos eles pereceram. Por quê? Porque não passaram por este processo aqui. Tá bom? A quarta coisa que nós vamos aprender aqui, que o Egito faz parte do passado, é a seguinte: que nós somos agora cartas lidas diante desse mundo e dessa sociedade, certo? Que ela é apenas religiosa. Está em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 2, escrito por Paulo. 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 2. Nós agora somos cartas lidas diante deste mundo. Nós temos a nossa vida agora como uma vida aberta, certo? Para todo mundo ter acesso e ver o que foi que aconteceu conosco, ver qual foi a mudança que ocorreu, ver, tá entendendo? Certo? O nosso dia a dia, como é que a gente amanhece, como é que a gente se comporta na igreja, se comporta nos lares, se comporta no trabalho. Tudo isso aí agora o mundo está vendo, está observando você, está observando a mim. E nós agora, já que o Egito foi arrancado da nossa vida, nós temos que mostrar para este mundo, certo? O novo estilo de vida que nós temos agora. Isso aqui é algo difícil. Eu conheço pessoas que já têm 15, 20 anos na igreja, que ainda não mudou, não passou por isso aqui, certo? Qualquer coisinha, irmãos, age com aquela natureza velha, certo? É aquele arrancou aquela ira, e Deus precisa arrancar isso, certo, dos nossos corações, para que esta carta, quando ela for lida pelo mundo, o mundo encontrar em você, certo, uma pessoa que mudou totalmente, radicalmente em relação a Deus. Esse processo todos nós temos que passar. Não é só fazer parte de uma igreja, não é só fazer parte de uma denominação, dizer que tem um Deus na sua vida e levantou a mão um dia e o aceitou. Não. O que vai dizer se o Egito não está mais em você, certo? São as suas atitudes, o estilo de vida que você está tendo. Ora, na primeira oportunidade que falta água, o povo murmurou: Moisés, e agora não tem água? Começaram a contender com Moisés. Aí Deus vai providenciar água. Interessante, não é, irmãos? Olha, escute isso aqui. Um povo que estava ali, aquele povo era um povo que tinha perdido a sua identidade. Aquele povo que estava no Egito murmurando era um povo que tinha perdido a sua identidade. Foram aproximadamente, irmãos, 430 anos que aquele povo passou ali, irmãos, no Egito, ausentes de Deus, segundo o Êxodo, capítulo 12 e versículo 40. 430 anos ausentes de Deus. O que eles enfrentaram ali, a mudança que aconteceu na vida deles ali no Egito, irmãos, eles estavam completamente dominados por tudo que havia de ruim lá no Egito. Deus tinha que ter um processo muito forte, certo? Para trabalhar na vida daquelas pessoas, para arrancar toda a idolatria, toda a vaidade, toda a imoralidade, toda a mente fértil do mal que havia ali naqueles homens, naquelas mulheres que saíram do Egito, certo? 430 anos de uma história, irmãos, que mudou completamente, certo, aquele povo. Deus precisava restaurar o altar, precisava colocar dentro do coração deles de novo a mensagem verdadeira do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, segundo os grandes historiadores, na época do Egito, havia pelo menos 10 deuses considerados os maiores do Egito, certo? Que eram adorados e venerados diariamente por todos, e nenhum outro Deus poderia ser adorado, a não ser os deuses do Egito, e principalmente,
esses deuses aqui, os 10 mais poderosos. É tão interessante que quando Deus resolve mandar as pragas ali sobre o Egito, Deus manda logo 10, que era uma praga para cada deus estranho daquele, para ver se eles resolviam o problema, certo? Como era o caso do deus Osíris, que protegia a água, certo? O deus Osíris não pôde fazer nada quando Deus transformou a água em sangue, está entendendo? E vários outros deuses. Então, segundo os historiadores, os 10 maiores deuses ali, Deus mandou uma prova lá, uma praga também, para saber se eles resolviam, e eles não conseguiram resolver. Está entendendo? Olha, o que significa o Egito? Vamos lá. Primeiro, o Egito significa lugar de escravidão. Era a história, certo, que aquele povo tinha. Era a história que nós tínhamos antes de nós aceitarmos a Cristo como Salvador. Nós éramos escravos de tudo. Escravos do mundo, escravos do pecado e escravos do inimigo. Então o Egito, ele representa escravidão. Quem ainda traz na sua mente, na sua vida, no seu estilo de vida, alguma coisa do Egito, pode ter a certeza que esta pessoa ainda é um escravo de lá, escravo do Egito. Então Cristo veio, morreu na cruz, certo? Quebrou ali todos os obstáculos para tirar você desta escravidão e te colocar na presença dele. Então não queira ser escravo, certo, do passado. Não queira ser escravo do Egito. Não, que nada que contém no Egito venha contaminar a tua mente hoje. Você hoje é comprado, é lavado e santificado pelo sangue de Cristo. Então nós temos que compreender isso. Então o Egito primeiro significa lugar de escravidão. Segundo, o que significa o Egito? O Egito significa lugar de falsa adoração. Olha aí, irmão, lugar de falsa adoração. Toda adoração prestada aos deuses do Egito, nós sabemos que era uma falsa adoração, porque os deuses não podiam fazer nada por eles. E nenhum daqueles que adoravam aqueles deuses, certo? Eles tinham contato com Deus. Então era uma adoração que não subia a Deus. Era Deus estranhos, a Deus pagãos. Então o Egito significa lugar de falsa adoração. Então louve a Deus nesta noite, que Deus pagou o preço por você, amou você, certo? Enviou seu Filho à cruz do Calvário, remiu você de todos os pecados, te garantiu a vida eterna e te tirou desta falsa adoração. Então é momento para nós adorarmos a Deus, louvarmos ao Senhor, não fazermos como aquele povo que Deus acabou de tirar eles do Egito, e eles agora estavam murmurando de Moisés e murmurando do Deus ao qual eles serviam. Nós precisamos prestar a Deus uma adoração verdadeira, porque passamos muito tempo lá no Egito, lá fora, fazendo adorações falsas, queimando incenso a um Deus que não era verdadeiro, certo? Com um altar totalmente desconcertado. Agora Deus nos deu uma vida transformada, Deus mudou a nossa história, colocou a mente santa no nosso coração, certo? E agora nós temos uma vida, certo, com Ele, do lado dele, Ele está conosco, nos protegendo em todos os momentos. Então nós temos aqui lhe adorar em espírito e em verdade, como diz a sua palavra. Em terceiro lugar, o que significa o Egito? O Egito significa lugar de indecência e de imoralidade. Isso aqui é um dos retratos do Egito. Pessoas indecentes, pessoas imorais, certo? Pessoas de falsa adoração e pessoas escravizadas. Isso aqui representa todo o Egito. Agora eu louvo a Deus porque nós não somos mais escravos, nós não prestamos uma adoração falsa, certo? Nós não somos indecentes, nós não somos imorais, nós somos pessoas agora que fomos alcançadas por Deus. E o Espírito do Senhor, Ele repousa sobre nós, é Ele que nos ajuda nesta mudança radical que nós temos que passar. Nós sabemos que não é fácil ser um cristão verdadeiro. Sabemos que não é fácil ter uma vida dedicada a Deus, uma vida de santificação. Mas se nós lutarmos por fé, com muita coragem e ousadia, nós vamos chegar, certo, ao estágio, certo, que Deus exige. É o estágio de mudança completa, para que o Espírito de Deus, certo, faça parte desta morada que somos nós, o templo dele, certo? Olha, algumas qualidades interessantes ou heranças do Egito que nós como cristãos não podemos ter. Vamos lá, algumas heranças do Egito que nós não podemos ter trazido conosco. Primeiro, natureza egípcia. Natureza egípcia. Olha, essa natureza egípcia, ela é da seguinte forma. Ela sempre vai dizer, não, eu não quero mudar. Não, eu não aceito opiniões. Certo? Não, eu não tenho chamado. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu vou ficar isolado. Eu não quero trabalhar para Deus. Certo? Vou maquinar o mal
contra o meu irmão, contra a minha irmã, certo? Então tudo isso é natureza egípcia. Vamos refletir agora, ver se alguma dessas coisas, certo, acontece na nossa vida. Se acontecer natureza egípcia, é hora de lançar fora. Porque Deus nos chamou e colocou na nossa vida a natureza de Cristo. Temos que ter essa natureza de Cristo. Cristo já falou, que nós temos que pensar como Cristo pensa, como o nosso Deus pensa. Tá certo? A natureza agora é natureza nova. A natureza velha já ficou lá no Egito. Não podemos transportá-la de lá para cá, mas tem muita gente que às vezes transporta e tem uma facilidade de transportar essa natureza egípcia para cá, para os dias atuais. Não faça isso, não. Tome este conselho na sua vida. Deus lhe chamou para você ter uma natureza santa, uma natureza que gosta de orar, uma natureza que gosta de jejuar, uma natureza que gosta de adorar ao Deus verdadeiro e uma natureza que gosta de fazer a obra. Se você se enquadra nisso aí, então você não tem a natureza egípcia. Outra qualidade que nós não podemos trazer de lá, qualidade de murmuradores, certo? Qualidade de murmuradores. Olha, é tão interessante que a gente às vezes só vê de vez em quando aparece. Já passei por muitas igrejas e vi isso, pessoas que a vida dessas pessoas é só de murmuração, só murmurando. Veja que algo interessante em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Deus era tão bom para aquele povo, tão bom, mesmo aquele povo sendo murmurador, certo? Que ele, primeiro, irmão, Deus ia adiante deles, certo? De dia em uma coluna, uma nuvem, e à noite Deus era tão bom que ia com eles numa coluna de fogo, para proteger um povo tão murmurador daquele, certo? E na primeira oportunidade, segundo o Êxodo capítulo 17, versículo 3, eles murmuraram. Era uma proteção tão grande que Deus tinha com aquele povo, mesmo eles tendo a natureza egípcia, mesmo sendo murmuradores, que Deus os protegia de dia e os protegia de noite. Que Deus maravilhoso é esse. Imagine se todo aquele povo tivesse sido transformado mesmo pelo poder de Deus. O que aquele povo não teria visto no Egito? Porque eles viram, foi o povo que mais viu milagres na face da terra. Glória a Deus. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 1. Deixai toda malícia, todo engano, todo fingimento, deixai a inveja e todas as murmurações. Aí, certo? Paulo vai dizer, desejai afetuosamente o leite racional. Ou seja, Paulo queria dizer, comece tudo de novo. Se não houve esta mudança, certo? Se não chegou o momento ainda na tua vida dessa transformação total, comece de novo, certo? Comece tudo de novo. Vamos, irmãos, com esta palavra, tirar aquilo que não pertence a Deus da nossa vida, tudo que nos impede de ser um crente fervoroso, um crente que adore a Deus. É isso que Deus está precisando. Tirar as murmurações, tirar a natureza velha, certo? Os desejos malignos, carnais, vamos afastar para fora. Se existe algum, peça a Deus para tirar. Chega o momento de Deus colocar por terra tudo isso aí, tá certo? Olha, outras heranças do Egito. Primeiro, quem ainda tem uma mente, certo, pertencente ao Egito, primeira coisa, tem gênio forte, é valente, certo? Não espera para dar vida a ninguém, quer logo matar. Tem gênio forte. Isso aí é uma das características do Egito. Outra característica do Egito é um caráter não trabalhado. Pessoa que aceitou a Jesus daquela forma, continua da mesma forma e vai querer ir para o céu da mesma forma. Caráter não transformado, não trabalhado. E isso é terrível. Outra característica de quem ainda tem, certo, a natureza egípcia, não nasceu de novo. Certo? Não nasceu de novo. Outra característica de quem ainda vive no Egito, o coração está cheio de mágoas, cheio de rancor, cheio de ódio,
certo? Toda hora é zangado, toda hora é valente. Está entendendo? Então são mágoas, isso é característica do Egito. Outra característica do Egito também muito forte é desejo de vingança. Vocês lembram de Pedro? De vez em quando Pedro dava um vacilo. De vez em quando Pedro queria brigar, Pedro queria matar. Está entendendo? Por isso que Jesus perguntou 3 vezes a ele se ele o amava. Porque Pedro ainda não tinha passado pela transformação total que Deus desejava, que Jesus desejava que ele tivesse passado. Outra característica forte de quem ainda está no Egito, ou tem a natureza egípcia, é indecente, certo? Não tem um padrão moral, não tem um padrão espiritual, certo? Não tem assim, vamos dizer, o perfil de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora. Eu trago esta lição para vocês chegando já aqui na conclusão, tá entendendo? Porque nós precisamos tirar tudo isso aqui que nós falamos, para Deus mudar a nossa história, nos fazer diferentes para Ele. É isso que nós estamos precisando. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda essa história que nós estamos relatando aqui, e comparando ao Egito, irmãos, nós temos que botar como lição na nossa vida, no nosso coração. Chegou o tempo de Deus levantar homens e mulheres que pertencem ao reino dele e não ao reino do Egito. Chegou o tempo de nós nos lançarmos nos braços do Senhor e pedir para Deus fazer de nós um vaso novo, escolhido para fazer a sua obra. Homens e mulheres destemidos, ousados, determinados e corajosos para a obra, para o reino. Porque é disso que nós estamos precisando. Tá certo? Amém? Eu quero deixar esta palavra com vocês, porque esta palavra Deus colocou no meu coração. Eu quero que ela faça um efeito na vida de todos aqueles que ouviram. Tá certo? Guarde no seu coração. Nós vamos ouvir agora um louvor, e logo após este louvor eu estarei orando por todos, no nome de Jesus. Se você sabe, cante, adora ao Senhor. Eu atravessaria um deserto sem muito bom, água Senhor. na botija. Eu cruzaria o oceano inteiro num barquinho de pé. Se estiveres do meu lado, tudo isso eu faria. Quem tem o mundo e não te tem, não tem nada, não adiantaria. Uma viagem à lua seria sem graça, sem tua companhia. Mas se estiveres do meu lado, o impossível eu faria. Tua presença vale mais que tudo, e eu me recuso a viver sem ti. Tua presença é o meu sustento, o ar que eu respiro, não vivo sem ti. Quem tem o mundo e não te tem, não tem nada, não adiantaria. Uma viagem à lua seria sem graça, sem tua companhia. Mas se estiveres do meu lado, o impossível eu Glória a Deus, faria. aleluia. Eu sou capaz de dar a volta ao mundo milhões de vezes se estiveres comigo. Enfrentaria leões, derrubaria gigantes sem armadura, faria o impossível. Glória a Deus. Nós iremos orar, irmãos, agora por todos, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Senhor, meu Pai, quero te louvar por esse momento que estivemos aqui ministrando a tua palavra.
Te peço, meu Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo nessa estrada, meu Senhor, e que nada do Egito venha nos atrair, mas que nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida íntegra diante de Ti. Cobre todo o Teu povo, ó Senhor, com as Tuas mãos poderosíssimas, e nos dá uma noite abençoada. Repreende as enfermidades, repreende o devorador, e fica conosco. Eu te louvo por tudo e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor para todos, irmãos, até o próximo culto em nome de Jesus.